ele disse à sua esposa: "Não precisamos de filhos." E ela foi embora sem dizer mais uma palavra. 5 anos depois, ele viu-a com 2 rapazes idênticos, e eles tinham os seus olhos. O sol começava a pôr-se sobre o horizonte de Lisboa, lançando um brilho dourado sobre as paredes de vidro da quinta da família Castilho. Lá dentro, a casa estava silenciosa, exceto pelo tilintar do gelo num copo de uísque e o zumbido distante de uma fonte no pátio. Diogo Castilho estava de pé, imponente, perto da janela, o seu reflexo mal visível contra o céu a escurecer. O seu fato de alfaiataria agarrava-se à sua silhueta larga, imaculado como sempre, mas a sua postura revelava uma profunda tensão a borbulhar por baixo da superfície. Atrás dele, Sara pairava perto do limiar da sala de estar. O seu cabelo castanho claro estava apanhado frouxamente e os seus olhos castanhos suaves cintilavam com algo entre a tristeza e a descrença. Ela tinha ensaiado esta conversa uma centena de vezes na sua cabeça, a tentar encontrar o momento perfeito, as palavras certas, o tom menos doloroso. Mas nada disso importava agora. O momento estava ali e ardia como ácido. "Quero tentar", disse ela suavemente. "Construímos uma vida, Diogo. Uma vida bonita, mas está vazia sem filhos. Quero fazer esta família crescer. Eu preciso." Diogo não se virou para a encarar. A sua mão apertou o copo e por longos segundos o silêncio preencheu o espaço entre eles. Finalmente a sua voz cortou o ar, baixa, nítida e absoluta. "Filhos não precisamos deles." As palavras caíram como tijolos. Sara piscou os olhos atordoada, o peito a subir como se tivesse levado um golpe. As suas mãos tremeram ligeiramente e ela forçou-se a falar, embora a sua garganta parecesse estar a fechar. "O que queres dizer com 'não precisamos deles'? Tu disseste antes que talvez um dia..." "Isso foi antes", retorquiu ele, virando-se para a encarar agora. Os seus olhos, de um azul gelado penetrante, não continham calor. "Antes de eu perceber o quão frágil isto é, esta empresa, esta reputação, esta vida. Tu achas que eu construí tudo isto para o arruinar com fraldas, gritos e noites sem dormir? Eu não posso ser pai. Eu não serei." Sara olhou fixamente para ele, atordoada com a rapidez com que ele se tornou frio. O seu coração martelava tão alto que ela o conseguia ouvir nos seus ouvidos. Aquilo não era sobre dinheiro, não para ela. Ela amou-o quando ele era apenas um jovem ambicioso, com grandes ideias e sem capital. Mas agora ele estava parado à sua frente como um estranho, alguém que media o valor em ações e controlo, não em alegria ou amor ou esperança. "Então é isso", sussurrou ela. "Estás a escolher o teu império em vez da tua própria família." "Não há família", respondeu ele friamente. "Não se insistes nisso." Por um momento, ela não se mexeu. Apenas ficou ali, a absorver a finalidade do que ele dissera. O seu lábio tremeu, mas ela endireitou os ombros e esticou a mão para o seu casaco, pendurado nas costas de uma cadeira. Enquanto caminhava para a porta da frente, os seus passos eram lentos, deliberados. Ele não a seguiu. Ele não a chamou de volta. Então ela desapareceu. Diogo permaneceu junto à janela muito depois de o sol ter desaparecido, o seu uísque intocado. Lá fora, a cidade ganhava vida com luzes, mas dentro da casa, tudo estava escuro. Ele não se mexeu. Ele não falou. O seu reflexo olhava para ele do vidro, bonito, poderoso, sozinho. O ar do início da noite no centro de Lisboa carregava o aroma de flores frescas cortadas e perfume caro.
O jardim no topo do Hotel Tivoli estava cheio de convidados elegantemente vestidos, a rir, a brindar, a murmurar sobre caridade, opções de ações e quem tinha acabado de chegar de onde. Era um daqueles eventos de angariação de fundos glamourosos que Diogo Castilho costumava evitar. Mas, ultimamente, ele tinha comparecido a mais, não para as fotografias ou a publicidade, mas porque eram distrações, eventos cuidadosamente encenados que lhe permitiam sentir movimento suficiente para esquecer o quão parada e vazia a sua vida se tinha tornado. Diogo estava perto da borda do terraço, com uma taça de champanhe na mão, a acenar educadamente para algum financeiro que mal se lembrava de ter conhecido. O homem estava a falar sobre uma nova startup de IA ou um empreendimento de mineração no Alentejo. Diogo não estava realmente a ouvir. Os seus olhos vaguearam por cima do ombro do homem, a examinar a multidão, não à procura de ninguém em particular, apenas por hábito. Foi então que a viu. Não foi gradual, foi imediato, como ser atingido no estômago sem aviso. Ela estava no meio do jardim, a rir gentilmente de algo que alguém dissera. O seu vestido era simples, verde escuro, elegante, mas discreto. O seu cabelo estava mais comprido agora, puxado para trás num nó suave, e a sua pele apanhava a luz suave do sol poente de uma forma que a fazia parecer quase irreal. Mas era ela, Sara. O peito de Diogo apertou-se antes que o seu cérebro sequer aceitasse totalmente a visão dela. Ele não a via há 5 anos. Pensara nela frequentemente tarde da noite, quando o silêncio da casa se tornava demasiado alto. Mas isto era diferente. Aquilo não era memória. Aquela era ela, ali, presente, e ela não estava sozinha. Havia 2 rapazes com ela, idênticos. Pequenas mãos agarravam cada uma das suas, enquanto ela se ajoelhava para ajustar a gola de um deles. Estavam a rir. Ela estava a sorrir de uma forma que Diogo não via há anos. Algo no seu corpo começou a zunir. Os rapazes não deviam ter mais de 5 anos. Tinham cabelo castanho escuro, despenteado daquela forma natural que só as crianças conseguem gerir. A sua pele era clara, o riso leve e natural, mas o que parou Diogo, o que fez o mundo à sua volta ficar apagado e irrelevante, eram os olhos deles. Ambos, azul penetrante, os olhos dele. Os dedos de Diogo afrouxaram e a taça de champanhe inclinou-se ligeiramente antes de ele a apanhar. O movimento repentino, atraindo um olhar de um empregado por perto. Ele pousou o copo sem o provar. O seu coração martelava agora, cada batida mais forte do que a anterior. Ele não tinha dúvidas, nem sequer uma pergunta. Ele estava a olhar para os seus filhos. Não eram apenas parecidos com ele. Eram ecos, o seu maxilar, o seu nariz, os seus olhos. Era como observar uma fotografia sua de criança a duplicar-se e a ganhar vida. Sara não o viu de imediato. Estava focada nos rapazes a limpar gentilmente migalhas de bolacha da camisa de um deles, enquanto o outro lhe puxava o braço, a apontar para uma escultura de gelo gigante em forma de cisne. Diogo deu um passo em frente sem se aperceber, quase como se fosse puxado pela gravidade. Mas então ela olhou para cima. Os seus olhos encontraram os dele. O momento congelou. O seu corpo enrijeceu. Ela levantou-se lentamente e, por um segundo, o seu sorriso vacilou. Algo ilegível passou pelo seu rosto. Choque, tristeza, talvez culpa. Mas depois ela agarrou as mãos dos rapazes com mais firmeza e virou-se, caminhando rapidamente em direção à saída do jardim. Diogo não se mexeu. Ele não os seguiu, não de imediato. A sua mente girava tão depressa que parecia que ia incendiar-se. Perguntas inundaram-no. Quando?
Como? Por que é que ela não lhe tinha contado? Tinha planeado desaparecer, tinha tentado protegê-los dele. E o que tinha ele feito no que é que se tinha tornado para a fazer acreditar que ela tinha que o fazer? Mas por baixo de toda a confusão, uma verdade batia como um tambor na sua alma. Aqueles rapazes eram dele, e pela primeira vez em anos algo estalou dentro dele, uma necessidade mais profunda do que o instinto, um anseio mais poderoso do que o arrependimento. Ele tinha passado 5 anos a convencer-se de que os filhos não faziam parte do seu caminho. Mas agora ele via claramente. O seu caminho já o tinha levado a eles. Ele é que se recusara a olhar. O riso à sua volta parecia distante agora, desligado da realidade. A paisagem urbana cintilava atrás dele e um empregado passou com um tabuleiro de canapés, mas Diogo já não pertencia àquele momento. O seu mundo tinha mudado num único bater do coração, e nada do que ele tinha construído, nenhuma empresa, nenhum negócio, nenhuma quantia em euros, podia comparar-se ao que acabara de se afastar dele, de mãos dadas com a mulher que ele outrora amara e as 2 vidas que ele nunca soube que criara. Enquanto a noite caía sobre a cidade, Diogo permaneceu naquele terraço, congelado entre a memória e a revelação, a perguntar-se quanto tempo tinha estado cego para o que realmente importava, e se já era tarde demais para encontrar o caminho de volta. Na manhã seguinte, Diogo Castilho estava sentado no canto do seu escritório, não à sua secretária, onde geralmente reinava como um general a supervisionar um império, mas no sofá baixo de couro, cotovelos nos joelhos, olhos injetados de sangue e vazios. A sua gravata pendia solta à volta do pescoço e o café na mesa à sua frente tinha arrefecido há horas. Ele não dormiu, nem por um único momento. Cada vez que fechava os olhos, voltava a ver os rostos deles. Aqueles 2 rapazes, a curva dos seus queixos, o fogo azul dos seus olhos. Os olhos dele. Ele passara a noite inteira a repassar o evento de angariação de fundos na sua mente, a analisar cada detalhe, cada olhar. O sorriso de Sara quando olhava para eles. A forma como os rapazes se moviam ao lado dela. A maneira como riam, como se não tivessem peso nos ombros. Ele não percebia como não tinha sabido. Como é que ela conseguira esconder-lhe? Como é que ela conseguira desaparecer tão completamente, apagar-se do mundo dele e criar 2 filhos que eram inegavelmente seus? Às 9h ele já tinha feito a chamada. Ele nem hesitou. Havia apenas 2 pessoas na sua vida em quem ele confiava para investigações pessoais e sensíveis. Uma delas era Alexandre Moura, um antigo oficial de inteligência que agora trabalhava como detetive privado. Diogo deu-lhe os nomes e todos os detalhes de que se conseguia lembrar da noite anterior. Sara Castilho, anteriormente, Sara Gomes, última morada conhecida há 5 anos. Possível nova morada desconhecida, rapazes gêmeos, aproximadamente 5 anos. Ele não contou tudo a Alexandre, ainda não. Mas a implicação era clara. Isto não era apenas curiosidade, era urgente. Diogo não se importou com os negócios naquele dia, cancelou reuniões, adiou sessões informativas, ignorou telefonemas de membros do conselho. A sua assistente, que trabalhava com ele há mais de 1 década e conhecia bem o seu temperamento, não questionou. Simplesmente fechou a porta e disse ao pessoal para não o incomodar. Ao fim da tarde chegou o primeiro relatório. Alexandre era rápido, sempre fora. Ele já tinha localizado a residência atual de Sara, uma casa modesta, numa rua tranquila na Comporta, um mundo de distância dos palácios fechados de Lisboa e do Porto. Diogo olhou fixamente para a foto incluída no relatório.
Sara de jeans e t-shirt, parada junto à caixa de correio, o cabelo apanhado, um dos rapazes a segurar-lhe a mão enquanto o outro se equilibrava desajeitadamente numa trotinete ali perto. A hora indicava que tinha sido tirada há apenas 3 dias. Por baixo da foto estava a informação oficial, os nomes deles, Lucas e Tomás Castilho, nascidos 6 semanas depois de Sara ter partido. Diogo piscou os olhos para os nomes novamente. Castilho. Ela tinha lhes dado o seu apelido. Aquele pequeno detalhe atingiu-o mais forte do que qualquer outra coisa. Ela não o tinha apagado. Ela tinha-o honrado, mesmo enquanto mantinha a sua distância. Um reconhecimento silencioso, ou talvez uma esperança de que um dia ele os encontraria. Ele fechou a pasta e descansou a cabeça nas mãos. Para um homem que passara a vida adulta a evitar a vulnerabilidade, que se orgulhava do controlo e do cálculo, ele sentia-se agora completamente à deriva. A verdade andava na terra há 5 anos, usando o seu rosto a viver fora dos muros que ele construíra para se proteger de uma vida que outrora pensara ser demasiado caótica, demasiado imprevisível. Filhos, ele tinha dito uma vez, eram um risco, uma fraqueza, uma responsabilidade. Mas agora tudo o que ele queria era ouvir as suas vozes, vê-los de perto, conhecê-los. A culpa instalou-se de seguida, lenta, espessa, inelutável. Ele tinha afastado Sara naquela noite, há 5 anos. Ela tinha parado na casa deles e oferecido-lhe algo real, algo duradouro, e ele tinha-lhe atirado de volta como se não significasse nada. Ele pensara que tinha feito a escolha inteligente, a lógica. Agora parecia o erro mais cruel da sua vida. Os rapazes tinham quase 6 anos. Ele tinha perdido as suas primeiras palavras, os seus primeiros passos, as mamadas noturnas, as minúsculas meias e os livros de histórias e os joelhos esfolados. Ele tinha perdido tudo e nunca o recuperaria. Ao fim da tarde, Diogo estava de volta ao seu carro, estacionado a 2 quarteirões da casa de Sara, a observar à distância. Ele sabia que era irracional, quase obsessivo, mas não conseguia evitar. A luz do alpendre estava acesa. Ele viu um dos rapazes pressionar o rosto contra a janela da frente, a gritar algo enquanto Sara aparecia atrás dele. Ela sorriu e pegou-o no colo, afastando-o. Um segundo depois, o outro rapaz apareceu, a correr com o que parecia ser uma espada de brincar, a perseguir um gato pelo corredor. Diogo riu suavemente, inesperadamente. O som ficou preso na sua garganta como um soluço. Ele ali ficou até as luzes se apagarem, até ter a certeza de que estavam a dormir, e só então conduziu para casa. Mas algo nele tinha mudado. Aquilo já não era apenas sobre observar, já não era apenas sobre saber. Ele tinha de falar com ela. Ele tinha de a encarar e perguntar por quê. Ele tinha de pedir uma oportunidade, não apenas para si, mas para eles. Ele não sabia se ela o deixaria entrar. Ele não sabia o que ela diria, mas o tempo para fugir do seu passado tinha acabado. Ele ia enfrentar o que tinha perdido, e se ela o deixasse, ele estava pronto para lutar por isso. 2 dias se passaram antes que Diogo reunisse coragem suficiente para bater à porta dela. Ele tinha revisto uma centena de cenários na sua cabeça, preparado-se para a raiva, para portas a bater, até para os rapazes serem escondidos enquanto ela se recusava a reconhecê-lo. Mas nenhuma quantidade de ensaio podia realmente acalmar o seu coração, enquanto ele estava nos degraus de madeira, gastos da pequena casa na comporta. Era tão diferente do mundo em que ele vivia, sem portões de segurança, sem mármore polido, sem torres de vidro a pairar sobre o horizonte. Apenas um jardim cheio de girassóis
e um sino de vento que dançava suavemente na brisa. A casa parecia quente antes mesmo de ele ter entrado. Ele bateu 2 vezes, depois afastou-se. O seu coração martelava como um tambor contra as costelas. Por um longo momento, não houve nada. Depois ouviu movimento atrás da porta, o suave raspar de um ferrolho a deslizar, o ranger das dobradiças. Quando Sara abriu a porta, ela olhou para ele com olhos ilegíveis. Ela não parecia surpreendida. Era como se soubesse que este dia viria e já o tivesse aceite. "Olá", disse Diogo finalmente. A palavra soou pequena, quase ridícula, dado tudo o que carregava. "Olá", ecoou ela, a sua voz calma, mas cautelosa. Ela saiu e fechou a porta até meio atrás de si, deixando apenas uma lasca da sala de estar visível. Diogo reparou num par de tênis minúsculos no tapete logo lá dentro. "Eu vi-te na outra noite", disse ele, mantendo a voz baixa. "No evento." "Eu sei", respondeu ela. "Eu também te vi." Diogo engoliu em seco. "Eles são meus filhos." Sara não vacilou. "Sim, são." A confirmação foi como um tiro no peito. Ouvi-lo em voz alta tornou-o real de uma forma que as fotos e o instinto nunca poderiam alcançar. Ele baixou os olhos, a culpa a cintilar no seu rosto. "Não me contaste. Tu disseste-me para não o fazer", disse ela, gentil, mas firme. "Naquela noite, quando eu te disse que queria filhos, tu não disseste apenas que não, Diogo. Tu deixaste perfeitamente claro que não havia lugar para eles na tua vida. Estavas zangado, frio, final. Então tomei uma decisão. Eu fui embora porque não ia trazer crianças para uma casa onde não eram queridas." "Eu não sabia que estavas grávida", sussurrou ele, quase com vergonha de encontrar o olhar dela. "Não, tu não sabias?" Ela cruzou os braços, não por defesa, mas como se estivesse a segurar algo dentro de si. E eu não queria voltar apenas para ser rejeitada de novo. Eu fiz o que achei que era certo para eles. Diogo acenou lentamente. Eu compreendo. Mas eu preciso de os conhecer. Não como um tipo a observar de um carro na rua. Eu quero conhecê-los. Eu quero tentar. Sara olhou para baixo, para o alpendre debaixo dos seus pés. Eles são felizes, disse ela depois de uma pausa. Eles não sabem que estão a perder nada. Eu não os criei para se sentirem incompletos. Dei-lhes tudo o que podia. E tu? Ela olhou para ele agora, a sua voz a suavizar um pouco. Tu não estavas pronto na altura. Estás realmente pronto agora? Eu não sei se estou pronto, admitiu. Mas sei que quero estar, e isso tem de contar para alguma coisa. Os olhos dela procuraram os dele, e algo mudou na sua expressão. Talvez fosse a honestidade na sua voz, ou a forma como olhava para ela, não como um homem a tentar recuperar o controle, mas como alguém que tinha perdido algo e finalmente percebera o que era. Depois de um longo momento, ela exalou. Podes conhecê-los, disse ela, mas não como o pai deles. Ainda não. Eles não sabem que tu existes e eu não os vou confundir com algo demasiado grande, demasiado rápido. Tu podes ser um amigo da família, alguém que eles conhecem naturalmente. Se falas a sério sobre isto, se isto não é apenas culpa ou curiosidade, então aceitarás o que estou a oferecer e ganharás o resto. Diogo acenou, o peso no seu peito a levantar apenas o suficiente para o deixar respirar. Eu aceitarei tudo o que me deres. Sara hesitou apenas mais um segundo antes de abrir a porta mais e se afastar. Lá dentro, a casa cheirava a canela e marcadores.
Brinquedos estavam espalhados pelo tapete. Um desenho animado para crianças tocava suavemente ao fundo, e então 2 rapazes espreitaram ao virar do corredor. Um segurava um dinossauro de brincar, o outro tinha uma mancha de chocolate na bochecha e um sorriso largo e desconfiado. Meninos! Disse Sara com uma voz gentil. Este é o Diogo, ele é o meu amigo. Ele pode vir cá às vezes, por isso sejam simpáticos. Lucas inclinou a cabeça a estudá-lo em silêncio, enquanto Tomás sorriu e acenou com o dinossauro. Olá, Diogo. Ele chilreou. Diogo piscou os olhos contra a inesperada onda de emoção e ajoelhou-se lentamente. Olá, esse é um T-Rex muito fixe que tens. E assim o primeiro tijolo foi colocado, não como pai, ainda não, mas como alguém a recomeçar. Alguém disposto a começar do zero, com nada além de esperança e a promessa silenciosa e urgente de que nunca mais lhes viraria as costas. Naquela noite, Diogo não regressou à sua penthouse. Ele conduziu sem destino pela cidade, acabando perto do parque do Lago de Oeiras. Ele estacionou e sentou-se em silêncio, a ver a chuva bater no para-brisas. Pensou no quanto tinha perdido. As suas primeiras palavras, os seus primeiros passos, os seus primeiros aniversários, todas as memórias que tinham sido construídas sem ele. Ele não tinha ninguém a culpar senão a si próprio, mas ele não estava apenas a remoer no arrependimento. Ele estava a construir algo agora, algo real. Cada gargalhada, cada pergunta, cada jogo que jogavam, tudo isso adicionava outra camada ao alicerce que ele estava a assentar, peça por peça. Sara tinha confiado nele o suficiente para o deixar entrar. Os rapazes tinham-no acolhido sem saber por quê. E algures, no fundo, ele acreditava que eles entenderiam, quando chegasse a hora, quem ele realmente era. Ele ainda não era o pai deles, não no nome, mas em todos os sentidos que importavam, ele estava a começar a sentir-se um. E essa esperança, frágil como era, mantinha-o a avançar. Foi numa quinta-feira à tarde que o passado regressou sob a forma de um e-mail inesperado. Diogo estava sentado no seu escritório a ouvir a meio uma chamada com os seus parceiros europeus quando a sua assistente lhe reencaminhou uma mensagem marcada como urgente. A linha de assunto dizia apenas uma palavra: Mourão. O sangue de Diogo gelou. Já fazia anos desde a última vez que ouvira aquele nome. Henrique Mourão, o antigo braço direito do seu pai, o homem de quem Sara se tinha afastado de forma silenciosa, mas decisiva, depois de deixar Diogo. Na altura, Diogo só conhecia parte da história, o suficiente para não gostar do homem, mas não o suficiente para intervir. Agora, parecia, Mourão estava de volta, e pior, ele tinha descoberto algo que nunca deveria ter sabido. Diogo cancelou a chamada sem explicação e abriu o e-mail. Era de um contacto legal, alguém discreto, que tinha encontrado o nome de Mourão enquanto trabalhava com uma firma que tinha subitamente começado a compilar informação sobre os assuntos pessoais de Diogo. Mourão tinha contratado uma equipa legal agressiva de alto perfil, do tipo usada por celebridades em escândalos ou por corporate raiders. De acordo com o relatório, Mourão tinha obtido cópias do contrato de arrendamento de Sara, registros médicos antigos e, perturbadoramente, certidões de nascimento de Lucas e Tomás. O nome de Diogo não estava listado nos documentos, mas isso não importava. A semelhança era inegável e Mourão estava a fazer um movimento. Ele estava a ameaçar tornar pública uma história, uma acusação condenatória de que Diogo tinha gerado filhos em segredo, os tinha abandonado.
e agora estava a tentar forçar o seu caminho de volta para as suas vidas. Era retorcido, era manipulador. E o pior de tudo, não era inteiramente falso. A verdade era muito mais complicada do que isso, mas no tribunal da opinião pública, as nuances não importavam. Se aquela história saísse, não destruiria apenas a reputação de Diogo, arrastaria Sara e os rapazes para uma tempestade mediática para a qual eles não estavam preparados. Naquela noite, Diogo conduziu diretamente para a casa de Sara. O seu rosto estava pálido, o maxilar cerrado, o seu corpo inteiro a zunir com o peso do que ele tinha para lhe contar. Ela abriu a porta e imediatamente viu que algo estava errado. "O que aconteceu?" perguntou, afastando-se para o deixar entrar. Diogo andou pela sala de estar por um momento antes de se sentar. "É o Mourão", disse ele. "Ele sabe sobre os rapazes, e ele está a planear tornar público." Sara congelou. Os seus olhos arregalaram-se com o tipo de medo que ia além da ansiedade pessoal. Aquilo era maternal, primordial. "Como? Como é que ele pode saber?" "Eu não sei quão fundo ele foi, mas ele contratou pessoas. Ele tem documentos. Ele preparou uma narrativa legal que te pinta como a mãe secreta dos meus filhos ilegítimos. Que eu te abandonei, que estou a tentar reclamá-los agora por culpa. Ele está a te tentar arruinar-me e a castigar-te no processo." O rosto de Sara endureceu. "Ele tentou controlar-me uma vez, e quando eu não cedi, ele fez da minha vida um inferno. Foi por isso que eu deixei o meu emprego, porque me mudei sem dizer a ninguém." Pensei que tinha acabado com ele. Diogo inclinou-se para a frente, a sua voz baixa e séria. "Não tens de o enfrentar sozinha. Eu não o vou deixar tocar-te, nem a eles." "Mas se esta história sair..." começou Sara, mas Diogo a interrompeu. "Então eu serei o primeiro a tornar público, com a verdade." Sara olhou fixamente para ele. "Tu estás disposto a admitir tudo? Os rapazes? O que aconteceu entre nós?" "Eu passei anos a esconder-me atrás do controlo", disse ele. "A fingir que ter uma imagem perfeita importa mais do que ter uma alma. Mas eu acabei com isso. Se proteger-te a ti e a eles significa destruir a imagem que eu construí, então que assim seja." 2 dias depois, Diogo estava em frente a uma fila de repórteres, câmaras a piscar, microfones estendidos como armas à espera de atacar. Ele não usava gravata nem sorriso polido, apenas um fato simples e o peso de um homem pronto para se despir da armadura que usara durante anos. A declaração que ele leu foi curta, direta e sem desculpas. "Há 5 anos cometi um erro que mudou o curso da minha vida. Deixei o medo ditar o meu futuro e afastei-me de alguém que amava. Eu não sabia então que também estava a afastar-me dos meus próprios filhos. O que aconteceu entre Sara e eu é privado. Mas o que eu quero dizer publicamente é isto. Eu sou o pai de 2 rapazes e tenho orgulho neles. Eu passei os últimos meses a conhecê-los e vou passar o resto da minha vida a compensar o que perdi. Se procuram escândalo, não há nenhum aqui. Há apenas verdade, arrependimento e um homem a tentar ser melhor do que era." A sala ficou em silêncio por um momento depois de ele terminar. Depois a enxurrada de perguntas começou, mas Diogo afastou-se do pódio, ignorando-as todas. A história tornou-se viral em horas, mas em vez da indignação que Mourão esperava, o público respondeu com algo diferente. Empatia, respeito, até a admiração. A imagem de um homem poderoso a assumir os seus erros e a escolher os seus filhos, em vez do seu império, atingiu o coração das pessoas. Naquela mesma noite, Mourão tentou lançar a sua versão dos eventos através de um site de mexericos, mas não teve eco.
As pessoas já tinham escolhido a sua narrativa e não era a dele. Desacreditado, envergonhado e legalmente ultrapassado, Mourão recuou. Ele desapareceu quase tão subitamente quanto reaparecera. Diogo regressou à casa de Sara tarde naquela noite. Ela abriu a porta, os seus olhos cansados, mas cheios de algo mais profundo. Alívio, talvez até orgulho. Os rapazes estavam a dormir. A casa estava silenciosa. Diogo parou no limiar, sem dizer nada no início. Tu fizeste-o, sussurrou ela. Eu não o fiz por mim, respondeu ele. Ela deu um passo para trás e deixou-o entrar. Pela primeira vez, não havia muro não dito entre eles. O perigo tinha passado, mas algo maior tinha mudado. Diogo tinha-os escolhido, totalmente, publicamente, sem medo ou hesitação. Naquela noite, enquanto ele estava sentado ao lado de Sara no sofá, os seus ombros mal se tocando, ele sentiu algo que não sentia há anos: paz. Não o tipo comprado pelo silêncio ou pelo sucesso, mas o tipo que vem de finalmente fazer o que é certo, independentemente do custo. Amanhã, depois da conferência de imprensa, o sol nasceu através de um fino véu de nuvens, lançando um dourado suave sobre o quintal de Sara. Diogo sentou-se na pequena mesa de madeira no alpendre, uma chávena de café a fumegar à sua frente, intocada. Dentro da casa, risos abafados ecoavam do corredor, onde Lucas e Tomás se perseguiam com espadas de cartão, já imersos num jogo de piratas que tinha começado antes do pequeno almoço. Era caos, mas o tipo que se instalava profundamente nos ossos e parecia vida. Diogo não estava habituado a este tipo de barulho, a este tipo de ritmo, onde cereais derramados e meias desencontradas não eram sinais de desordem, mas prova de calor. Ele ainda não pertencia ali, não totalmente. Mas, pela primeira vez, ele sentia que talvez, apenas talvez, estivesse a começar a pertencer. Sara juntou-se a ele no alpendre com um suspiro suave, enrolando o casaco mais apertado. Os seus olhos estavam cansados, mas já não cautelosos. A última semana tinha sido um blur. Repórteres, declarações, limpezas legais, alguns telefonemas noturnos para conhecidos que prometeram ajudar a manter o pior do barulho longe dos rapazes. Mas o barulho estava a morrer agora, substituído por algo quieto, algo constante. Ela serviu-se de chá e sentou-se em frente a ele, estudando o seu rosto por um longo momento. Eles estão a fazer perguntas, disse ela gentilmente. O Lucas perguntou-me ontem à noite por que é que toda a gente pensa que tu és famoso. Diogo olhou para a sua chávena e exalou. O que é que lhe disseste? Eu disse que eras alguém que costumava pensar que o sucesso era sobre ser importante para estranhos, mas agora estás a tentar ser importante para as pessoas que importam. Um sorriso discreto surgiu nos seus lábios. Isso é justo. E o Tomás quer saber se o vais levar ao Museu de Ciência este fim de semana. Ele pensa que tu és o tipo de adulto que gosta de dinossauros. Eu sou absolutamente esse tipo de adulto, disse Diogo, a sua voz quente. Eu os levarei, ambos, desde que não tentem montar o esqueleto do T-Rex. Sara sorriu e olhou para longe por um momento. Eles estão a começar a sentir-se seguros contigo. Não apenas confortáveis, seguros. Diogo acenou, sentindo o peso daquelas palavras a instalar-se dentro dele como uma âncora. Eu não vou desaparecer deles. Quero que saibam isso. Eu sei, disse ela calmamente. Eles também sabem. Ficaram sentados por um tempo em silêncio, a beber as suas bebidas e a observar o jardim a balançar suavemente ao vento. Eventualmente,
Tomás irrompeu pela porta das traseiras com um desenho amarrotado na mão, declarando que era um mapa para um tesouro enterrado e que precisavam que Diogo os ajudasse a encontrá-lo. Lucas seguiu de perto, braços cruzados, já a desempenhar o papel do capitão sério, que não tinha tempo para tolices. Diogo arregaçou as mangas e deixou os rapazes arrastá-lo para o quintal, onde passaram a hora seguinte a cavar buracos imaginários e a descobrir ouro antigo sob a forma de cápsulas de garrafa e pedras brilhantes. Mais tarde naquela tarde, depois de a caça ao tesouro ter se desvanecido em cestas e desenhos animados, Diogo encontrou-se sozinho com Sara na cozinha. Ele estava a secar a louça enquanto ela preparava uma lasanha para o jantar, os dois a moverem-se um à volta do outro com uma surpreendente facilidade que nenhum dos dois esperava que regressasse. Sentia-se doméstico, natural. Perigoso na forma como os velhos sentimentos têm de se infiltrar quando as tuas defesas estão embaixo. A certa altura, as mãos deles roçaram-se ao pegarem na mesma colher e Sara parou. O ar entre eles mudou. Não pesado, não estranho, apenas diferente. Uma pausa cheia de coisas não ditas. Ela olhou para ele, olhou-o de verdade, e ele podia ver o quanto ela tinha lutado para construir o seu mundo sozinha, há quanto tempo ela tinha protegido a si mesma e aos rapazes com uma força que merecia mais do que admiração. Merecia parceria. Tu estás diferente agora, disse ela, não como um elogio, apenas como uma verdade. Eu tive de estar, respondeu Diogo. Eu não quero ser o homem que eu era quando foste embora. Aquele homem não sabia o que tinha, ou o que estava a perder. Ela acenou, depois virou-se para o fogão. E agora? O que é que tu queres? Diogo não respondeu de imediato. Ele pousou o pano, caminhou até o balcão e parou ao lado dela. Eu quero uma vida que não tenha de reconstruir sempre que me sinto vazio. Eu quero uma família que não precise de ser conquistada com números ou comunicados de imprensa. Eu quero sentar-me àquela mesa e ser aquele a quem eles contam sobre os seus projetos de ciência e pesadelos. Eu quero ser mais do que um nome nas certidões de nascimento deles. Eu quero ser o pai deles. E eu quero reconquistar a tua confiança, não porque estou a tentar consertar o que quebrei, mas porque quero construir algo melhor. Sara não respondeu imediatamente, mas também não se afastou. Ela olhou para ele e, desta vez, os seus olhos não carregavam aquela velha cautela. Eles continham uma pergunta, talvez até uma esperança que ela tentara enterrar durante anos. Tu não vais embora, pois não? Perguntou ela suavemente. Não, disse ele, a sua voz baixa, mas firme. Nunca mais. O resto da história deles não foi escrito em silêncio. A primavera chegou suavemente naquele ano, embrulhando Lisboa num nevoeiro de árvores a florescer e ventos quentes de fim de tarde. A vida na casa de Sara já não se sentia como algo temporário. Tinha se tornado inconfundivelmente um lar, não apenas para ela e os rapazes, mas para Diogo também. O que começara como visitas semanais evoluíra silenciosamente para momentos diários, pequenos almoços, juntos, antes de os levar à escola, histórias para dormir partilhadas no sofá, aventuras de fim de semana que terminavam com crianças cansadas a dormir no banco de trás e olhares tranquilos e contentes trocados no banco da frente. Os rapazes já não o chamavam apenas Diogo. Lentamente, sem instrução ou anúncio, começaram a chamá-lo pai. A primeira vez que Tomás o disse foi por acidente, esticando a mão para ele durante uma trovoada. Diogo aconchegou-o, beijou-lhe a testa e, quando se virou para sair, a pequena voz atrás dele sussurrou: Boa noite, pai. Diogo não se mexeu por quase 1 minuto.
Aquela única palavra desfez algo dentro dele que ele nem sequer sabia que ainda estava intacto. Lucas demorou mais, fiel à sua natureza, quieta e cautelosa. Mas numa manhã no parque, enquanto Diogo o ajudava a desembaraçar o seu papagaio de papel dos ramos de uma árvore, Lucas olhou para cima e perguntou: "Tu gostavas de voar papagaios quando tinhas a minha idade, pai?" Ele disse-o tão naturalmente, sem hesitação, e a voz de Diogo ficou presa na garganta antes que ele pudesse responder. Não era apenas aceitação, era pertencimento, era confiança, era perdão sem precisar de dizer a palavra. Meses se passaram. A comunicação social seguiu em frente. A empresa que Diogo construíra já não exigia todos os seus momentos acordados. Ele tinha se afastado das operações diárias, entregando as rédeas a uma equipa em quem confiava e concentrando-se, em vez disso, em coisas mais pequenas, mais silenciosas. Ele juntou-se ao conselho de uma associação de caridade de literacia. Ofereceu-se como voluntário na escola dos rapazes uma vez por semana. Voltou a ler por prazer, algo que não fazia há quase uma década. Ele aprendeu a fazer panquecas sem as queimar e a dobrar cuecas de super-herói para que não fizessem vincos. Os seus fatos acumularam pó enquanto as suas camisas de flanela ficaram gastas. Então, numa manhã, Sara parou na porta do quarto, a segurar algo na mão. Ela parecia pálida e atordoada de uma forma que fez Diogo levantar-se imediatamente da cama. Por um momento, ela não falou, apenas lhe o entregou. Um teste de gravidez. Positivo. A princípio, nenhum dos dois falou. Ficaram em silêncio, suspensos entre a descrença e a admiração, entre velhas feridas e novos começos. Diogo sentou-se lentamente na beira da cama, a olhar para a linha azul fina como se fosse um mapa para um futuro que ele nunca pensou ser possível. Sara baixou-se ao lado dele, insegura sobre como ele reagiria. Mas depois ele virou-se para ela, os olhos cheios, a voz baixa. "Eu não pensei que isto pudesse acontecer. Disseram-me que não podia." "Eu sei", sussurrou ela. "A mim também, sobre nós." Diogo pegou na mão dela e pressionou-a contra o seu peito. "Este bebê é um milagre." Ela acenou e ambos riram por entre a emoção, sem conseguirem processar totalmente a alegria embrulhada em choque. Eles não tinham planeado aquilo, nem sequer ousaram sonhar com isso. Mas o universo tinha feito o que a ciência outrora alegou ser impossível. Deu-lhes não apenas uma segunda oportunidade, mas algo inteiramente novo. Uma vida que pertencia a ambos desde o início. Quando os rapazes souberam, reagiram de forma tipicamente gloriosa. Tomás declarou imediatamente que ensinaria o bebê a lutar contra dragões e insistiu que o berço fosse pintado de verde, porque os bebés gostam de sapos. Lucas perguntou timidamente se o bebê também seria capaz de ouvir as suas histórias para dormir e depois passou uma hora a organizar livros de imagens por ordem de simpatia. Diogo observou-os a ambos, o coração a transbordar com um tipo de felicidade que não podia ser contido, apenas vivido, respiração por respiração, dia após dia. 9 meses depois, numa sala cheia de luz branca e enfermeiros silenciosos, Sara deu à luz uma menina. Diogo a segurou primeiro, assoberbado e a tremer, o seu peito a subir com um soluço silencioso que ele não tentou esconder. Ela era pequena e perfeita, com dedos minúsculos e o mesmo tom de azul nos seus olhos que outrora o assombrara em sonhos e agora regressava a ele como uma prenda. Eles chamaram-lhe Clara. De volta à casa, a casa mudou novamente. Houve mais noites sem dormir, mais barulho, mais confusão, mas também mais amor, mais risos,
mas significado nos mais pequenos detalhes. Diogo acordava cedo e segurava Clara no alpendre enquanto o sol nascia, sussurrando promessas que ela ainda não conseguia entender. Ele observava Tomás a ensinar-lhe os sons dos animais e Lucas a trautear canções de embalar no corredor. Sara, radiante mesmo no cansaço, frequentemente ficava a observá-los a todos, como se a verificar cada momento contra a memória, a certificar-se de que tudo ainda era real. Diogo sabia agora que o amor não era algo que se agarrava ou se controlava. Era algo que se aprendia a cuidar, algo pelo qual se lutava, não uma vez, mas todos os dias. Ele tinha perdido tempo, sim, mas ele tinha encontrado algo mais duradouro, uma família que não precisava de ser perfeita para ser completa, uma vida que não era limpa, mas era honesta, bonita nas suas feridas e na sua cura, e no ritmo suave e comum dos seus dias, entre leite derramado e paredes cobertas de lápis de cera, Diogo finalmente encontrou tudo o que nunca soube que queria. Não nas salas de reuniões ou nos arranha-céus, mas ali mesmo, em joelhos esfolados, mamadas noturnas, perdão silencioso e nos braços das pessoas que outrora se afastaram e ainda o acolheram em casa. Esta história não é apenas sobre arrependimento ou segundas oportunidades. É sobre transformação. É sobre um homem que outrora escolheu o medo em vez do amor, o controlo em vez da vulnerabilidade e ainda assim encontrou a coragem de regressar e tornar-se a pessoa que sempre foi destinado a ser. O final não é um conto de fadas perfeito. É, honestamente, feliz. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque as personagens finalmente escolheram a verdade em vez da pretensão, a presença em vez do orgulho. O nascimento da sua filha não é uma recompensa, é um símbolo. Por vezes, a vida dá-te um milagre não para consertar o que estava partido, mas para te lembrar que a reconstrução, a partir das ruínas, tijolo a tijolo humilde, ainda é possível. Esta não é uma história sobre um homem que venceu. É sobre um homem que ficou, que enfrentou o que partiu, que apareceu quando importava e que se tornou pai, parceiro e, acima de tudo, alguém com um coração de verdade.